Boa noite, meu nome é Tiago Batalha, eu sou estagiário da Unidade de Crescimento de Plantas da Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu vou apresentar um pouco de um dos nossos trabalhos para vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acho que está dando para ver. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a influência do fotoperíodo na tolerância ao alumínio em plantas. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco como as plantas respondem ao estresse por alumínio. É, Hoje em dia, dois mecanismos são mais aceitos dentro da comunidade científica. O primeiro deles, que seria esse aqui, diz respeito a modificações no metabolismo mitocondrial, que seria é, ácidos orgânicos exudados, produzidos na mitocôndria, que são exudados pelas raízes na tentativa de neutralizar o cátio do alumínio no exterior das raízes, através da formação de compostos orgânicos, e também os mesmos ácidos orgânicos, malato, citarato e oxalacetato, neutralizando os cátions de alumínio que já entraram na célula e que estão aqui fora no citosol, tentando neutralizá-lo também na formação de ácidos de compostos orgânicos. O segundo mecanismo seria a regulação das respostas ao dano do DNA. Quando o alumínio se liga no DNA, ele acaba danificando o DNA. Essa danificação acaba ativando as quinases ATP e ATR, que vão fosforilar essa proteína SOG1. Ela vai expressar genes que vão impedir a replicação do DNA por mitose, e o DNA passa a se replicar por endorreduplicação, que é extremamente prejudicial para as raízes. Mas nem esse mecanismo, nem o primeiro, nem o segundo, quando atuam separadamente, eles conferem uma maior tolerância ao alumínio nas plantas. Então, encontrar um fator que seja endógeno ou ambiental que controle ambos os mecanismos ao mesmo tempo seria fundamental para nessa busca de uma maior tolerância ao alumínio. Aqui, mostrando um pouco dos efeitos da endorreduplicação, esse mutante aqui que é hipersensível ao alumínio, em doses bem baixas, já acaba sendo extremamente comprometido. Podemos ver o estrago na organização celular da raiz aqui, através da endorreduplicação. Então, aqui, falando um pouco por que a gente escolheu o fotoperíodo, o fotoperíodo já é um modulador, né, do crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, a gente pensou que ele poderia servir para modular também e fazer com que aqueles dois mecanismos que eu falei no começo trabalhassem em conjunto. Então, a gente distribuiu em um mapa aqui os solos do mundo, com algumas plantas que são naturalmente sensíveis e algumas que são naturalmente tolerantes ao alumínio, de acordo também distribuídos de acordo com as latitudes do seu centro de origem. E nós podemos perceber que, à medida que nós caminhamos aqui em direção aos polos e o comprimento do dia vai aumentar, a gente perde um pouco das plantas naturalmente tolerantes ao alumínio. Entretanto, a gente percebe que não é somente em solos ácidos que nós encontramos plantas naturalmente tolerantes ao alumínio. Em solos básicos também nós encontramos. Então, a gente percebe que o fotoperíodo realmente pode estar relacionado com essa maior tolerância ao alumínio. Falando um pouco dos materiais métodos, a gente usou como material vegetal Fabaceae, Arabidopsis thaliana e Solano lycopescum. Nossas condições de crescimento foram in vitro e hidropônico. Seguindo as condições de crescimento, nossos dias curtos foi composto por 8 horas de luz e 16 horas de escuro, e nossos dias longos por 16 horas de luz e 8 horas de escuro. Nossas doses foi de 0, que é o nosso controle, 50 e 100 micromolares de cloreto de alumínio a pH 4. Nossa análise nutricional foram em raízes secas com cerca de 10 dias após a germinação. Nossa expressão gênica foi feita em sílico e em PCR em tempo real. Nossas análises estatísticas foram feitas em teste de T-Student e teste de Tukey. Falando um pouco aqui dos resultados que a gente encontrou nas fabáceas, na ausência do alumínio, as fabáceas mais tolerantes também ao alumínio não apresentaram variação no comprimento radicular quando expostas a fotoperíodos diferentes.
mostrando que, nesse caso, o fotoperíodo acaba não modulando essa tolerância ao alumínio. Entretanto, já no tomate, que é uma espécie, né, insensível ao fotoperíodo, quando nós introgredimos esse gene SP5G, que é do Solanum penellum, um tomate selvagem, em plantas de Solanum helicopérsicum, essas plantas passaram a ser sensíveis ao fotoperíodo. E essas plantas com o gene introgredido apresentaram, né, uma maior tolerância ao alumínio e, consequentemente, um maior alongamento radicular. Entretanto, nós não encontramos demais associações, vamos dizer, relação entre a regulação de outros nutrientes com o fotoperíodo, apenas do alumínio. A gente não encontrou nem para fósforo, nem para potássio, nem para cálcio, nem para magnésio, apenas para o alumínio. E uma coisa curiosa que a gente encontrou também foi que plantas de dia curto, elas são mais tolerantes ao alumínio e elas também absorvem mais alumínio do que as plantas de dia longo. Então, a gente chegou à conclusão que algum mecanismo endógeno também pode estar relacionado a essa maior tolerância ao alumínio. O fotoperíodo não reduziu efeitos do pH, e apresentou apenas uma mitigação nos efeitos relacionados à toxicidade ao alumínio. Não apresentou nenhuma mitigação dos efeitos quando foi colocado a pH estressante ou algo do tipo. Nem mesmo quando a gente colocou as plantas, expôs as plantas a drogas bloqueadoras do ciclo celular. O fotoperíodo não foi capaz de mitigar esses danos também, apenas em resposta ao alumínio. A gente então foi em busca dos agentes específicos que controlam esses processos. Nós pegamos 70 acessos de Arabidopsis de diferentes latitudes e nós encontramos uma relação entre os genes que controlam o reparo do DNA e a latitude, ou seja, o fotoperíodo, uma vez que a latitude está diretamente ligado ao fotoperíodo. Quando a gente fez essa análise em sílico, a gente também encontrou que os genes ATM, ATR e SOG, que são genes relacionados a essa maior tolerância ao alumínio, são mais coordenados, a sua expressão é mais coordenada em dias curtos do que em dias longos, o que parece estar relacionado com essa maior tolerância em dia curto. Outra coisa que nós achamos em PCR tempo real foi que os genes, ATM, ATR e SOG1, eles apresentam variação na sua expressão de acordo com o comprimento do dia, apresentando um pico de expressão desses genes perto do final das horas de luz, mais um pico maior de expressão perto das horas finais do dia. Falando um pouco sobre a endorreduplicação agora, as plantas do dia longo, elas apresentam uma expressão alta desse gene CDKA1, que é o inibidor desse outro gene aqui, RBR1, que é um bloqueador da fase S. Ou seja, quando esse gene em dias longos é muito expresso, ele acaba inibindo esse bloqueador da fase S, fazendo com que em dias longos a planta não pare a sua replicação do DNA danificado. Ele continue replicando aquele DNA danificado e acaba sendo prejudicial para as raízes e acaba afetando o desenvolvimento das raízes como um todo. Então, a nossa conclusão foram que as plantas de dia curto apresentam uma maior tolerância ao alumínio e um maior alongamento das raízes, visto que ele apresenta uma baixa expressão daquele gene ligado ao inibidor do bloqueio da fase S, consequentemente, uma menor endorreduplicação. O inverso acontece aqui em dia longo, onde ocorre uma maior expressão daquele gene CDKA1, que é um gene inibidor do bloqueio da fase S. Então, ele vai inibir o bloqueador da fase S, fazendo com que a endorreduplicação aconteça e acabe
diminuindo a tolerância ao alumínio e, consequentemente, diminuindo o alongamento da raiz. Então, foi isso. Eu gostaria de agradecer ao CP pela oportunidade de estagiar, agradecer também aos professores, o Wagner e o Adriano, e agradecer também a CNPq por todo o aporte financeiro e tudo mais, certo? Muito obrigado.